Hoje vamos falar da chama olímpica e o revezamento da tocha. Alexandre Carvalho, canal do YouTube Sovurs, blogs Geografia Olímpica, Olitoque 2020, favoritos para Tóquio, e no Facebook, com Pesquisa Olímpica Olitoque 2020, favoritos para Tóquio. Retornando para fazer a leitura desse texto da chama olímpica, o revezamento da tocha, e fazer uma explicação sobre como ocorre todo o processo do acendimento do fogo olímpico e o revezamento da tocha até o ingresso no estádio olímpico. É um trabalho voltado para os estudantes, mais para os estudantes, e durante a apresentação vou explicando todo o contexto dos acontecimentos. Chama olímpica e o revezamento da tocha. A chama. No contexto dos Jogos modernos, a chama olímpica é uma manifestação de valores positivos que o ser humano sempre associou ao simbolismo do fogo. A pureza do fogo ou da chama é garantido pela forma especial de acendê-la através da utilização dos raios solares. A escolha de Olímpia como ponto de partida enfatiza a relação entre os Jogos antigos e os Jogos modernos e sublinha a conexão profunda entre os dois eventos. A ligação com o fogo também, acender através dos raios solares, daria uma pureza maior, porque viria diretamente de fora da Terra esse sol. Por isso, a utilização desse procedimento. Aqui mostrando como que ocorre a transferência do fogo e o simbolismo do fogo. O fogo sempre exerceu um papel importante na vida do ser humano. A descoberta do fogo e a habilidade no seu uso figuram entre as conquistas mais importantes da humanidade, como atestam as crendices da maioria dos grupos étnicos. Os gregos antigos, por exemplo, explicaram a presença do fogo na Terra por meio do mito de Prometeu. Aqui uma gravura exemplificando como seriam os acontecimentos dessa lenda de Prometeu. Prometeu, que significa aquele que pensa antes, era neto de Urano, o céu, e de Gaia, a terra, irmão de Epimeteu, que significa aquele que pensa depois, e primo de Zeus. Vivia com os deuses no Olimpo, e foi quem criou os primeiros homens, colocando neles a centelha da vida e dando-lhes o conhecimento do fogo, com a promessa de que eles fariam sacrifícios em honra de Zeus. Uma imagem simbolizando Prometeu criando o homem. Porém, quando os homens falharam em seu dever com o grande Zeus, o rei dos deuses ficou furioso e retirou o fogo da humanidade, que passou a viver no frio, na fome e na escuridão. Com pena dos homens, Prometeu roubou o fogo do Olimpo e o devolveu a eles, que agora eram livres para cuidar da sobrevivência. Quando soube da traição, Zeus ficou furioso e decidiu se vingar. E para tornar sua vingança ainda mais terrível, ordenou que uma águia viesse devorar o fígado de Prometeu. Como o fígado se regenerava, no dia seguinte a águia voltava e o devorava novamente, num castigo cruel e eterno. Alguns séculos ou milênios se passaram nesse sofrimento horrível, até que Heracles, ou Hércules, o maior herói da Grécia, derrotou a águia e, com sua força imensa, quebrou as correntes, libertando Prometeu. Essa lenda é uma metáfora sobre a liberdade, sobre a coragem de se opor a um governante cruel e fazer a coisa certa, mesmo que isso implique um grande sacrifício. Aqui uma demonstração, uma pintura, um gráfico sobre relatando como que seria essa águia comendo o fígado do Prometeu e o Hércules acertando a águia com uma flechada e libertando Prometeu da sua punição. A origem divina do fogo acabou por torná-lo um elemento sagrado. Os gregos mantinham fogos perpétuas nas entradas de seus principais templos. A pureza do fogo era garantida pela técnica de ignição, pois a chama era obtida pelos raios do sol. Os gregos utilizavam um recipiente chamado escáfia. O intenso calor causado pelos raios solares dava origem à chama, ao fogo. Atualmente, utiliza-se um espelho parabólico para acender a chama olímpica. O fogo em Olímpia. No santuário de Olímpia, onde ocorriam os Jogos Olímpicos antigos, uma chama queimava permanentemente no altar da deusa Héstia, situado no Pritaneu, prédio onde ocorriam os grandes banquetes em homenagem aos atletas no final dos Jogos. A simbologia do fogo, atribuída à figura de Héstia, está intimamente relacionada com a chama das lareiras que aquecem os lares e os templos. O fogo de Héstia simboliza também a vida, a cidade, a proteção e o sacrifício.
Foi considerada a deusa mais doce de todas e a ela é atribuída a arte de construir casas e, por isso, é também a deusa da arquitetura. Aqui um exemplo na foto de Hestia, uma imagem simbolizando Hestia, a deusa do fogo, e o templo que foi dedicado a Hestia. Também obtido através do calor dos raios solares, esse fogo também era utilizado para acender os outros fogos do santuário. Essas fogueiras eram acesas nos altares de Zeus e Hera, situados em frente aos seus templos. Em homenagem aos deuses, sacrifícios de animais eram feitos no mesmo lugar. Embora não tenha restado nada dos antigos altares, a realização de acender o fogo olímpico na frente do templo de Hera atua como uma lembrança desses eventos. Uma representação de como seria esses altares, a presença de Zeus, o fogo do lado da estátua de Zeus, 2 altares com fogo, e o templo de Hera, também uma representação gráfica. Acendimento da chama olímpica. Tudo começa em Olímpia, na Grécia, meses antes da cerimônia de abertura dos Jogos. Uma cerimônia é organizada no local antigo dos Jogos Olímpicos. A chama é acesa em frente das ruínas do templo de Hera, por atrizes atuando como sacerdotisas. Vamos completar aqui o S. A coreografia e as vestimentas usadas na cerimônia são baseadas naquelas da antiguidade. Ela é acesa conforme o método antigo dos raios solares refletindo no espelho parabólico, sendo esta a única forma de a acender. Aqui, quando foi acesa, um exemplo, né, de como se acende a tocha, colocando na escáfia, os raios solares esquentam, produz o calor acende a tocha e a tocha é passada numa vasilha, né, numa urna, para uma sacerdotisa que ela segue para levar para o estádio principal. A chama é colocada numa urna e transportada para o estádio antigo, onde outra sacerdotisa se utiliza de uma outra tocha e passa o fogo para a tocha do primeiro corredor responsável pela condução da chama. Este processo é realizado meses antes da abertura dos Jogos, visando a permitir ao revezamento chegar à cidade anfitriã. Aqui, como ocorreu para o Rio de Janeiro, a sacerdotisa acendendo a tocha na urna, segurando também o ramo de oliveira e fazendo a passagem do fogo para um representante grego, que depois levaria a tocha ao representante do Brasil, que foi o Giovanni Gávio, campeão olímpico no vôlei. E também uma sacerdotisa pegando uma pomba e para fazer a soltura dessa pomba, simbolizando a paz, a passagem do fogo. E daí a Grécia, simbolizada pelos atletas, já passando o fogo para o Giovanni. E se não há sol no dia da cerimônia, é utilizado um fogo reservado numa lamparina e que foi gerado a partir do método tradicional. Então todo esse processo já acende nos raios do sol, acendeu a tocha, coloca na urna, a sacerdotisa transporta a urna é levada no local do estádio, acende-se outra tocha nessa urna, com a tocha acesa e um ramo de oliveira, a sacerdotisa passa o fogo para o corredor para iniciar o revezamento, e uma pomba solta para simbolizar a paz, e a tocha vai até um mausoléu, vamos dizer assim, uma estátua em homenagem ao Pierre de Coubertin, que reviveu os Jogos Olímpicos, e depois o fogo é passado ao país, né, que receberá os Jogos, na verdade, um representante da cidade que sediará os Jogos, como aconteceu com Giovanni Gávio, recebendo o fogo lá em Olímpia. Se não há sol na cerimônia, é utilizado o fogo reservado numa lamparina que foi gerada a partir do método tradicional. O revezamento. A chama é carregada através de revezamento por todo o caminho até seu destino final no estádio da realização da cerimônia de abertura dos Jogos. Embora seja conduzida por corredores a pé, outras formas de transporte também são utilizadas, como barcos, canoas, bicicletas e as mais variadas formas que se possa pensar.
Para o transporte aéreo, a chama é protegida por uma lamparina semelhante à de mineradores. À noite, é mantida num caldeirão especial. O revezamento possui uma função dupla: anunciar os Jogos Olímpicos e transmitir uma mensagem de paz e amizade às pessoas ao longo do percurso. Aqui algumas formas: a tocha olímpica dentro do avião, protegida numa urna, o transporte por barco, o transporte por teleférico, por bonde, teleférico, o transporte numa cadeira de rodas e o transporte também, que aconteceu aqui no Brasil, numa prancha de surf. O revezamento nos Jogos Olímpicos, uma invenção inspirada pela antiguidade. O revezamento da tocha olímpica é agora um símbolo poderoso de entendimento e irmandade entre os povos. Ao contrário do que se poderia imaginar, esta tradição não data dos Jogos de Olímpia. O revezamento da tocha é uma invenção moderna, primeiramente realizada em 1936 e reconhecida pelo movimento olímpico por seu grande valor simbólico em 1948. Entretanto, foi inspirado por várias práticas antigas. A primeira, corridas de tocha em Atenas. Nunca foram realizados revezamentos nos Jogos Antigos nem nos Jogos Pan-helênicos. Entretanto, em Atenas, ocorreram corridas com tochas, a lampadedromia, realizadas em honra a certos deuses, incluindo Prometeu. A chama era passada por corredores em revezamento, e o primeiro a chegar ao altar de Deus tinha a honra de reacender o fogo. Então aqui uma representação, uma pintura feita num vaso, uma arte, mostrando como que ocorria esse revezamento e como que era acendido o altar. Uma trégua sagrada para os Jogos em Olímpia. Algum tempo antes dos Jogos, mensageiros usando coroas de folhas de oliveira deixavam eles para anunciar a data exata das competições para outras cidades gregas. Eles convidavam os cidadãos para irem à Olímpia e proclamavam a trégua sagrada, Ekecheiria, que representava a obrigação de cessarem os combates um mês antes e durante o período dos Jogos. Isto permitia que atletas e espectadores viajassem à Olímpia e retornassem para casa em segurança. Então, uma pintura representando como que ocorria essa corrida dos mensageiros, como que eles transportavam, e simbolizando aqui também os representantes das várias cidades e estados gregas se dirigindo à Olímpia para a celebração dos Jogos. Os primeiros revezamentos, verão e inverno. Em 1936, Karl Dien, secretário-geral do Comitê Organizador dos Jogos da 11ª Olimpíada em Berlim, propôs a inclusão de um revezamento da tocha no programa dos Jogos de Verão. A chama foi acesa em Olímpia e transportada para Berlim através do revezamento da tocha. O primeiro revezamento de verão teve que superar limitações como o difícil acesso à Olímpia, realizar várias viagens para planejar o itinerário, desenvolver tecnologias referentes a tochas, piras e instrumentos ópticos. Aqui a representação, o Karl Dien, a foto do Karl Dien, o fogo olímpico já colocado em Berlim, o início do revezamento, a entrada do Fritz Schilgen, esse loirinho aqui, Fritz Schilgen, entrando no estádio e ele carregando a tocha e acendendo a pira olímpica. Com relação aos Jogos de Inverno, o primeiro revezamento da chama ocorreu em 1952, por ocasião dos Jogos de Oslo. O revezamento foi iniciado no Vale de Morgedal, na Noruega, e não em Olímpia, na Grécia. A região é considerada o local de nascimento do esqui e foi escolhida como uma lembrança das origens do esporte. A chama foi acesa na lareira do chalé pertencente a Sondre Norheim, figura lendária do esqui norueguês. Desde os Jogos Olímpicos de Inverno de 1964, sediados em Innsbruck e Áustria, o revezamento se inicia em Olímpia. Então, o primeiro revezamento da tocha para os Jogos de Inverno foi realizado na casa do Mogerdal. Tenho aqui fazendo o revezamento, já trazendo a tocha que foi acesa na casa do Mogerdal e acendendo a pira olímpica para os Jogos de 52.
Itinerário do revezamento. A escolha de uma rota para realizar o revezamento não é tão simples quanto traçar uma reta em Olímpia e a cidade sede dos Jogos. Cada revezamento possui suas próprias características e permite a descoberta da história e da cultura de outras partes do mundo. De Olímpia a Atenas, a organização do acendimento da chama olímpica é sempre conduzida pelo Comitê Olímpico Grego, que também cuida do transporte da chama olímpica por corredores para Atenas, ou mais precisamente, para o estádio Panatenaico, utilizado para os Jogos Olímpicos de 1896. Então, a responsabilidade, logicamente, de um evento ocorrendo dentro do seu território, a responsabilidade desse revezamento, essa parte grega, essa perna grega, ocorre sob a responsabilidade do governo grego. De Atenas para a cidade-sede. O resto do revezamento até a cidade-sede dos Jogos é conduzida pelo Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos. Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos. Este comitê escolhe o tema do revezamento, que então os ajuda a determinar as regiões a serem cruzadas, as paradas planejadas e os diferentes tipos de transporte. Até 2008, a chama viajava geralmente através de vários países antes de chegar ao seu destino final. A partir de 2010, passou a ocorrer na Grécia e no país da cidade anfitriã, para onde a chama é diretamente transportada de Atenas. Esta mudança ocorreu após muitas confusões e manifestações no percurso do revezamento da tocha olímpica para os Jogos Olímpicos de 2008, realizados em Beijing, na China, em protesto contra a opressão chinesa sobre o povo tibetano. Então, essa mudança ocorreu por causa das manifestações ocorridas pelo mundo em favor da causa do povo tibetano, que é considerado oprimido pelo governo chinês. Então, quando a tocha olímpica passou pelas várias cidades dos vários países do mundo, manifestantes fizeram demonstrações tentaram inclusive até apagar a tocha olímpica para se manifestar uma oposição à opressão chinesa em relação ao povo tibetano. Com isso, os comitês organizadores, o Comitê Olímpico Internacional decidiu que esse revezamento passando por vários países não fosse mais realizado e o revezamento sairia da Grécia, sairia de Olímpia e seria levada ao país, a cidade, na verdade o país que recebe os Jogos, na verdade fala-se que é a cidade que é a sede dos Jogos e não o país, mas logicamente essa cidade fica localizada num país, então esse país recebe a tocha e faz o percurso interno. Então acabou aquele procedimento da tocha percorrer vários países, vários continentes, o que é uma pena, e isso ocorreu em virtude dessas manifestações. Aqui uns exemplos das manifestações do povo tibetano, a tocha, uma chinesa carregando uma cadeirante, e um manifestante da causa tibetana acabou atacando essa representante, essa condutora do revezamento, acabou atacando em manifestação. E agora os Jogos de 2022 serão em Beijing também, os Jogos de Inverno, e já há manifestações chamando de as Olimpíadas genocidas. Inclusive fizeram o anel aqui com o Adolf Hitler, o Milosevic, aqui a foto esse acho que é o representante chinês, o Joseph Stalin, e aqui um outro representante, agora não sei se é o da Coreia do Norte, ou se é o do Khmer Vermelho, lá do Camboja. Então, simbolizando, na verdade, uma edição olímpica genocida, porque os manifestantes alegam que há um processo de genocídio dos chineses em relação ao povo tibetano. Os condutores da tocha. A chama é levada para as cidades-sede por milhares de portadores da tocha. Faltou um azinho aqui. Atletas, celebridades e, principalmente, pessoas comuns. Seleção dos condutores da tocha. Até os anos 1970, os condutores da tocha eram principalmente atletas selecionados pelo Comitê Organizador dos Jogos, pelo governo, por organizações esportivas ou Comitê Olímpicos Nacionais. Estes condutores geralmente eram jovens, atletas masculinos. A partir de 1972, em Munique, Alemanha,
mulheres e portadores de deficiência passaram a ser integrados ao revezamento. Foi a partir desta data que pessoas comuns também foram inseridas na condução da tocha, geralmente moradores das regiões através das quais o revezamento passava. É o que se tira desse texto é que antigamente era um sentido mais militar, uma proteção por parte das forças militares, protegendo esse revezamento, protegendo essa tocha, e a partir de 1972 as pessoas comuns passam a fazer parte desse revezamento. Então houve essa mudança, e já em 1968 a última condutora foi uma mulher, uma mexicana, Henrietta Basílio, que acendeu a pira olímpica na Cidade do México 4 anos antes, em 1968. Então aqui a representação, as pessoas já fazendo o revezamento, um exemplo dos cadeirantes que carregaram também, que ajudaram nesse revezamento da tocha, e a tocha entrando no Estádio Olímpico em Munique para os Jogos Olímpicos. O comitê organizador dos Jogos passou a ser responsável pela seleção de todos os condutores da tocha, e a partir dos anos 1990 passaram a envolver também os patrocinadores dos Jogos nos seus processos de seleção. Dessa forma, pessoas com envolvimento comunitário e social passaram a ser integradas ao revezamento. Celebridades ainda continuam envolvidas com o revezamento da tocha, pois ajudam a promover o espírito olímpico pelo mundo. Aqui as personalidades que carregaram a tocha aqui no Brasil: a Daniela Mercury, cantor, o Marcelo Barreto, jornalista esportivo, e a Sandra Nemberg, jornalista. E alguns exemplos de pessoas, de celebridades, pessoas da sociedade civil, fazendo-se, colaborando no revezamento da tocha. A importância do primeiro e último corredor da tocha. Entre os milhares de condutores da tocha, o primeiro e, particularmente, o último, que acende a pira olímpica no estádio durante a cerimônia de abertura dos Jogos, são escolhidos pelo relacionamento especial que eles desfrutam com o país anfitrião. Todos eles carregam mensagens muito fortes. A seguir, os principais participantes da última etapa do revezamento da tocha e o que simbolizam em termos de acontecimentos. Logicamente, não se pode ignorar a primeira participação do revezamento ocorrida em 1936. O revezamento se iniciou na Grécia e a primeira pessoa a carregar uma tocha olímpica foi o grego Konstantin Kondylis. Já na Alemanha, Siegfried Eifrig foi o corredor encarregado de acender a pira olímpica em Berlim, e a pira olímpica dentro do estádio coube a Fritz Schilgen. Aqui já uma foto deles, o Konstantin Kondylis carregando a tocha olímpica. Depois, o Siegfried Eifrig acendendo a pira em Berlim, e a pira no estádio acendida, acesa pelo Fritz Schilgen, o último corredor do revezamento. Em 1952, nos Jogos Olímpicos de Helsinki, na Finlândia, os organizadores resolveram homenagear dois dos maiores atletas finlandeses de todos os tempos. Os corredores Paavo Nurmi, ganhador de 12 medalhas olímpicas, 9 de ouro, 3 de prata, de 1920 a 1928, e Johannes Kolehmainen, ganhador de 4 medalhas de ouro olímpicas entre 1912 e 1920. No campo dentro da pista foi colocada uma pira olímpica que foi acesa por Paavo Nurmi, enquanto a pira da torre do estádio foi acesa por Johannes Kolehmainen, que precisou subir degraus para ter acesso ao topo da mesma. Então aqui as fotos do Johannes Kolehmainen, na época que ele venceu a maratona, em 1920, e uma foto também do Paavo Nurmi, campeão, ganhador de 9 medalhas de ouro, numa de suas atuações olímpicas. O Kolehmainen subindo a escadaria da torre para acender a pira do estádio, e a pira da pista acesa aqui pelo Paavo Nurmi, como demonstra essa foto. Em 1956, em Melbourne, Austrália, o jovem corredor Ronald Clark, promessa do atletismo australiano, ficou encarregado de acender a pira olímpica no estádio. Entretanto, sua missão não foi tão prazerosa, pois a tocha soltava muitos fagulhos e que queimaram Clark durante o trajeto. Até no momento de acender a pira olímpica, ele acabou queimando o braço. Clark foi um dos grandes fundistas de seu tempo, mas, em Jogos Olímpicos, obteve apenas a medalha de bronze da prova de 10.000 metros em 1964 em Tóquio, no Japão. Então aqui a foto do Ronald Clark fazendo a corrida, várias fagulhas sendo soltas pela tocha, atingiram o corpo dele, e no momento que ele acendeu a pira olímpica também, ele queimou o braço. Foi talvez a mais dolorido,
o mais dolorido acendimento de tocha olímpica da história, de pira olímpica da história. Em 1964, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, o jovem Yoshinori Sakai foi escolhido por ter nascido em Hiroshima no dia em que a cidade foi vítima de uma bomba nuclear. Mais precisamente, aqui faltou um i, mais precisamente 6 de agosto de 1945, e para simbolizar a reconstrução japonesa do pós-guerra e a paz. Então Yoshinori Sakai, que nasceu no dia que Hiroshima recebeu a bomba nuclear, foi o encarregado de acender a pira olímpica dentro do Estádio Olímpico nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 1964. Representava a reconstrução do Japão, o renascimento e um mergulho na paz. Em 1968, nos Jogos Olímpicos da Cidade do México, no México, a corredora Henriqueta Basílio, também conhecida como Queta Basílio, tornou-se a primeira mulher a realizar a última etapa do revezamento da tocha olímpica e a acender a pira olímpica. No México, o que aconteceu também não foi assim, não poderíamos dizer que houve tanta celebração, tanta festa, porque antes, do início dos Jogos, houve um massacre de estudantes na Praça das Três Culturas, que acabou resultando na morte de várias pessoas. Foi um verdadeiro massacre, pessoas que estavam ali se manifestando contra o governo. Em 1976, nos Jogos Olímpicos de Montreal, no Canadá, houve uma inovação, quando a última etapa do revezamento da tocha olímpica foi realizada pelos jovens Stéphane Prefontaine, de ascendência francesa, e Sandra Henderson, de ascendência britânica, que acenderam a pira olímpica conjuntamente. A presença de ambos simbolizou a herança linguística do Canadá. Então aqui a Sarah Henderson e o Stéphane Prefontaine conduziram juntos a tocha olímpica, o fogo olímpico, acenderam também a pira olímpica. Ele, representante da parte da população que tem ascendência francesa, e ela, representante da parte da população com ascendência inglesa. Então, o anglófono e o francófono, vamos dizer assim. Em 1980, nos Jogos Olímpicos de Moscou, na então União Soviética, hoje Rússia, o jogador de basquetebol Sergei Belov, campeão olímpico em 1972 e ganhador de medalhas de bronze em 1968 e 1976, foi quem recebeu a tarefa de realizar a última etapa do revezamento. Ele recebeu a tocha de outro grande atleta soviético, Viktor Saneyev, tricampeão olímpico no salto triplo. Então o Saneyev, carregando a tocha, fez a passagem para o Belov, e o Belov acendeu a pira olímpica. Outra curiosidade é que a pira olímpica, nesse caso, não foi acesa diretamente no topo, foi acesa na base dela, e o fogo se propagou, acendendo a pira principal no estádio. Em 1988, nos Jogos Olímpicos de Seul, Coreia do Sul, o revezamento da tocha olímpica serviu para homenagear um grande herói sul-coreano, o corredor Song Ki-chung, de 76 anos de idade, campeão olímpico da maratona nos Jogos Olímpicos de 1936 em Berlim, Alemanha, representando o Japão, que ocupava território coreano naquela época. Um jornal coreano lançou uma edição com a foto de Song vestindo agasalho com a bandeira japonesa, mas fez outra tiragem com a bandeira japonesa sendo apagada da foto. O incidente causou a prisão dos jornalistas e a suspensão do jornal por cerca de 8 meses. Então aqui a foto do Ki Tae-sung, do Song Ki-chung, vencendo a prova da maratona, a foto que foi publicada no jornal coreano sem a bandeira japonesa e a foto original com a bandeira japonesa. A manifestação dos sul-coreanos, aliás, na verdade, coreanos, que não havia ainda dividido a Coreia em norte e sul, a representação dessa foto, e o Ki Chung-song carregando a tocha olímpica nos Jogos de 1988, foi um dos últimos, ele que entrou no estádio para fazer a passagem para os últimos componentes do revezamento acenderem a pira olímpica. Em 1996, nos Jogos Olímpicos de Atlanta, nos Estados Unidos, o homenageado para acender a pira olímpica foi o grande boxeador Muhammad Ali, o Cassius Clay, campeão olímpico em 1960 em Roma, na Itália. Sofrendo de mal de Parkinson, Ali segurava a tocha de forma trêmula, mas não teve dificuldade em acender um fio condutor que acendeu a pira olímpica. Na ocasião, Ali também recebeu do presidente do Comitê Olímpico Internacional, Juan Antônio Saramanti,
uma réplica da medalha que havia obtido em 1960, mas que arremessara no rio Ohio, após ter sido impedido de ingressar num restaurante para brancos. Amigos próximos negaram a ocorrência em relação à medalha, afirmando que ali havia perdido. Então existe essa polêmica sobre se realmente ocorreu esse fato dele ter jogado a medalha por causa que não foi aceito no restaurante, ou se foi o caso dele ter perdido a medalha. Entretanto, os amigos próximos também afirmam que ele não pôde entrar no restaurante e que ele também acabou brigando com uma gangue de brancos. Mas em relação à medalha, muitos negam que ele tenha jogado fora. Na verdade, ele teria perdido a medalha. Aqui uma foto do Cassius Clay com a sua medalha em 1960, campeão olímpico. Aqui o Saramanchi entregando a medalha para uma réplica para o Muhammad Ali e ele segurando a tocha olímpica para acender a pira olímpica em 1996. No ano 2000, nos Jogos Olímpicos de Sydney, na Austrália, a corredora Kate Freeman, que obteve a medalha de ouro na prova de 400 metros dias depois, foi encarregada de acender a pira olímpica, representando os povos aborígenes. A forma como acendeu foi inovadora, colocando o fogo num círculo imerso em água, e o círculo de fogo subiu num suporte e foi de encontro a outro suporte que formou uma pira olímpica. Então também é uma inovação dos australianos e uma homenagem ao povo aborígene da Austrália. Em 2016, no Rio de Janeiro, o corredor Vanderlei Cordeiro de Lima, medalhista de bronze na maratona dos Jogos Olímpicos de 2004 em Atenas, após ter sido agarrado e prejudicado durante o trajeto por um padre irlandês, foi homenageado com a honra de acender a pira olímpica. Vanderlei recebeu a medalha Pierre de Coubertin pelo seu espírito desportivo. Ele foi, durante essa maratona, ele estava na liderança, esse padre irlandês o agarrou, ele foi socorrido por um torcedor grego, esse torcedor foi homenageado nos Jogos do Rio de Janeiro, e depois que conquistou sua medalha, carregou a bandeira, e é uma homenagem aqui no Rio em 2016, encarregado de acender a pira olímpica. Creio que se Ademar Ferreira da Silva estivesse vivo, talvez ele fosse o homenageado para acender a pira olímpica dos Jogos do Rio de Janeiro. As tochas. As tochas são criadas a cada edição dos Jogos Olímpicos, com seus próprios padrões técnicos e estéticos. Durante o revezamento, a chama não pode sair. A tocha deve ser capaz de resistir a condições climáticas difíceis, como chuva, neve, calor extremo e vento, e os meios de transporte mais incomuns. Também deve ser capaz de queimar por mais tempo do que o destinado para o percurso do revezamento, para prevenir possíveis acontecimentos que prolonguem a duração de determinada etapa. Em 1936, quando ocorreu o primeiro revezamento, vários testes foram realizados para se determinar o melhor formato para a tocha e o combustível mais adequado. Magnésio, resina, azeite, pólvora, dentre outros meios, já foram utilizados para alimentar a chama olímpica, até chegar ao atual cartucho de gás no corpo da tocha. O tipo de gás influencia a cor e a intensidade da chama, podendo ser branca até vermelho amarelado. Projeto da tocha. No início dos revezamentos, as tochas eram parecidas. Com a evolução dos Jogos Olímpicos, as formas, as cores e os materiais utilizados no projeto da tocha tornaram-se variados. Esta diversidade mostra o desejo de diferenciar as edições dos Jogos, bem como expressar, através do objeto, as particularidades do país anfitrião ou destacar os aspectos mais simbólicos dos Jogos. Atualmente, as tochas são produzidas em grandes quantidades e, em algumas vezes, os corredores têm a oportunidade de adquirir sua própria tocha após a participação no revezamento. A tocha dos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, incluiu 8.000 buracos que representavam as inspiradoras histórias dos 8.000 condutores da tocha. O formato triangular representa os 3 valores olímpicos: amizade, excelência e respeito. As 3 palavras no lema olímpico: Sitius, Altius e Fortius. As 3 edições dos Jogos Olímpicos em Londres, 1908, 1948 e 2012. E a visão dos Jogos Olímpicos de 2012 em combinar os 3 aspectos do esporte, cultura e educação. Então aqui a tocha, 8.000 orifícios na tocha para representar as histórias dos condutores no revezamento. A tocha dos Jogos do Rio de Janeiro apresentou um fundo branco e as cores da marca da Rio 2016 e da bandeira do Brasil. O amarelo representa o sol e remete também ao ouro. As curvas verdes expressam os morros e vales,
enquanto o mar é apresentado por ondulações azuis. Na parte de baixo da tocha, há uma breve representação do calçadão de Copacabana. O espírito olímpico está simbolizado na malha triangular da textura da rocha, aludindo aos 3 valores olímpicos de excelência, amizade e respeito, e no efeito de flutuação dos segmentos que traduzem os esforços dos atletas. Aqui a tocha do Brasil, que é utilizada no Rio, o verde representando os morros, aqui a representação dos mares, da água, e aqui a representação do calçadão. Mais uma representação, as tochas olímpicas através da história, a tocha de Berlim, a tocha de Londres, Helsinki, Melbourne, Roma, Tóquio, México, Munique, Montreal, Moscou, Los Angeles, Seul, Barcelona, Atlanta, Sydney, Atenas, Beijing, Londres e Rio de Janeiro. Curioso que as primeiras têm uma base onde fica a urna que fica o fogo, né? Todas elas com essa base, como se fosse uma espada. E depois esse modelo foi mais ou menos até Moscou. Em Montreal teve uma diferença, mas depois de Los Angeles, ela começou a ter um outro formato, sem essa base, como se fosse uma espada. Então, as evoluções do projeto de elaboração da tocha. Então, essa apresentação do revezamento, espero que tenham gostado. Alexandre Medeiros Jorge Carvalho, canal no YouTube, Sovurs, os blogs Geografia Olímpica, Olitoque 2020, e no Facebook, Olitoque 2020 e Pesquisa Olímpica. Espero que tenham gostado, obrigado e até um próximo vídeo.